Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e se você está afim de comprar um Motorola One Zoom ou até já comprou o seu e está fuçando nele e não acha todas as funções que você precisa, nesse vídeo eu trago para você as 10 melhores dicas para o seu Motorola One Zoom, o novo smartphone da Motorola com 4 câmeras traseiras e que deixou de lado o projeto Android One. É claro que ele está com o mesmo sistema parecido com a aparência, mas ele não leva mais o nome Android One dentro dele, beleza? Mas antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e se ainda não comprou o seu Motorola One Zoom, os links estão aqui na descrição para você estar adquirindo ele logo após esse vídeo, beleza? Bora lá para a bancada! Vamos lá então, galera, para a nossa primeira dica para o seu Motorola One Zoom. Se você não sabe, ele já vem com uma tela AMOLED Full HD Plus e com uma bateria bem parruda para você usar durante o dia a dia. E nós temos a possibilidade de alterar o seu tema para o modo escuro da Google. Esse modo escuro, o que ele faz? Ele deixa praticamente tudo mais escuro, o que economiza bateria por conta dos pixels que ficam apagados na hora que você não está utilizando. É a tecnologia AMOLED que oferece esse suporte de estar desligando os pixels. Isso é muito bom porque economiza bastante bateria na hora do seu dia a dia que você fica com o telefone com a tela ligada. Para você habilitar essa opção, você vai entrar nas configurações, vai clicar aqui na parte de tela. Aqui na parte de tela, eu vou chegar um pouquinho mais próximo, você vai clicar em avançado. Eu vou um pouquinho devagar, tá? Para você ir acompanhando. E aqui na parte de baixo nós vamos ter tema do dispositivo. Aqui você vai ver que está em automático, tá? Baseado no plano de fundo. Então se você tiver um plano de fundo escuro, ele vai deixar um tema escuro. Se você tiver um plano de fundo claro, ele vai deixar um plano de fundo, o tema claro. Aqui você vai clicar nele e vai clicar em escuro. Tá bom, você fez isso daqui e veio aqui para inicial e só viu diferença nessa parte aqui e acabou. Aqui nós temos também a parte escura já. Estávamos com a parte clara aqui, mas já mudou a coisa aqui. Mas nós temos como melhorar um pouquinho mais isso daí. Para você fazer isso daí, você vai entrar nas configurações e vai vir aqui em sistema. Aqui na parte de sistema, você vai entrar na parte de sobre o dispositivo e vai clicar várias vezes em número da versão aqui na parte de baixo. Fazendo essa função aqui, ó, você vai ativar o modo de desenvolvedor. Mas para isso você vai ter que pôr sua senha, tá? Colocando a sua senha, ele vai te dar a opção que você agora é um desenvolvedor. Fazendo isso, você vai voltar aqui e vai ver que aqui é a parte avançada, ó, você vai abrir ela e você vai ver que nós temos aqui opções do desenvolvedor. Abrindo ela, você vai ter várias opções que eu não aconselho você mexer se não souber o que elas fazem, tá? Que pode dar problema no seu smartphone. E o que você vai habilitar aqui, que eu vou te ensinar, é descer um pouquinho aqui e você vai ver aqui modo noturno, tá sempre desativado. Então você vai colocar sempre ativado. Fazendo isso daqui, você clica na página inicial aqui e você vai ver que já temos uma modificação bem diferente aqui no símbolo da barra de tarefas do Google, tá? Onde você clica aqui. É claro que ele não troca tanta coisa assim, mas já é algo a mais para você deixar no tema Dark. Essa parte aqui ele não muda por enquanto, tá? Provavelmente a Google vai trazer uma atualização que troca essa parte das configurações para modo escuro, mas por enquanto ela não trouxe essa função. A segunda dica para o seu Motorola One Zoom é a respeito dessa luzinha aqui que fica ligada na parte de trás. Se você não acha ela interessante ou não quer estar utilizando ela com medo que gaste um pouco mais de bateria e você fique no final do dia sem carga, você pode desativar ela aqui nas configurações. Eu vou te ensinar como. Você vai entrar nas configurações, vai entrar na parte de som e luzes e aqui na parte de som e luzes você vai vir e desativar essa opção aqui, ó. Luzes, você vai vir e desativar e pronto, nós já temos as luzes desativadas. Se for vir e ativar, pronto, já está ligada. É só isso. Nós temos também como configurar o que você quer que ela te notifique. Você clica aqui e nós temos como colocar telefone em uso. Se você não quiser que ela fique ligada enquanto você tem a tela ligada, você vem nessa parte aqui e só desativa essa opção aqui, ó. Desativando essa primeira opção, quando você tiver só com o smartphone ligado, ela não vai ficar ligada lá atrás, mas quando chegar notificações, alerta de emergência sem fio ou carregamento, ela vai ficar ligada totalmente. Mas é bom caso você tenha um receio de estar gastando bateria à toa, mas quando você tiver as notificações e carregando, você possa utilizar normalmente essa função bem bacana que a Motorola trouxe nesse smartphone. A próxima dica para o seu Motorola One Zoom é a respeito de desbloqueio facial com a sua câmera frontal. Todos os smartphones hoje estão vindo com essa função que é bem bacana.
É claro que eu não gosto tanto porque não é tão segura quanto a digital, mas eu vou te ensinar a habilitar ela aqui no Motorola One Zoom se você adquiriu ele recentemente. Você vai entrar aqui nas configurações, vai vir aqui na parte de segurança e localização e aqui na parte de baixo você vai ver que tem a parte de desbloqueio facial. Clicando nela, ele vai te dar um resumo do que é. Você vai clicar em configurar e vai clicar em permitir, vai clicar em próximo, ele vai te pedir ou a digital ou o PIN, eu vou colocar digital aqui, tá? Prontinho. Ele está falando para você alinhar seu rosto, ó, coloquei, já foi. Eu acho que por ser tão rápido assim, não é tão seguro quanto os da Apple ou coisa do tipo. Aqui ele te dá a opção de ignorar tela de bloqueio. Pressionar o botão liga e desliga abrirá a tela inicial ou o último app utilizado quando o rosto for reconhecido. Então, na hora que você ligar a tela, ele já vai tentar te reconhecer sem você fazer aquele negocinho para você desbloquear ele. Então, vamos deixar ele habilitado para a gente ver como vai funcionar. Pegue, olhe e desbloqueie, tá? Vamos dar um OK aqui. Está configurado, então a gente vai pegar aqui ele, ó. A gente liga, já desbloqueou. Tem um desbloqueio relativamente rápido, eu vou desligar ele aqui, ó. Tá ligado a tela. Desbloqueou. Leva 1,5 segundos mais ou menos, ó. Tá desbloqueada. Vamos de novo, bloqueada. Desbloqueou. Bloqueada. Desbloqueou. Vou tentar sem o óculos agora, tá? Eu tava com óculos quando eu configurei. Mesmo sem o óculos, ele conseguiu reconhecer normalmente e bem rápido. A próxima dica para o seu Motorola One Zoom é para você que preza por bateria. Se você preza por bateria, você tem que desativar uma opção a respeito do Wi-Fi que está lá nas configurações que consome bastante bateria. Para você fazer isso, você vai entrar nas configurações, como sempre, vai entrar na parte de rede e internet, vai clicar no seu Wi-Fi aqui e vai clicar em preferências do Wi-Fi. Aqui você vai ver que tem duas opções ativadas por padrão. Eu vou chegar mais perto para você ler comigo. Aqui nós temos ativar o Wi-Fi automaticamente, reativar o Wi-Fi automaticamente perto de redes salvas de alta qualidade, como sua rede doméstica, e notificação de rede aberta. Notificar quando uma rede pública de alta qualidade estiver disponível. O que essa segunda opção faz, que é a que eu aconselho você a desabilitar? Essa segunda opção, ela fica verificando a todo momento se tem redes Wi-Fi perto do seu dispositivo para te notificar. Isso faz o quê? Imagine que você sai da sua casa, desabilita o Wi-Fi para não gastar bateria e usar o seu 4G, mas em segundo plano ele fica lá pesquisando o Wi-Fi mesmo sem você saber. Isso gasta bateria à toa, sendo que você não quer usar uma rede aberta. Se você tiver um Wi-Fi de um local, você vai saber que você tem e provavelmente você vai vir aqui e vai habilitar a sua internet para conectar nele. Então eu aconselho você vir aqui e desabilitar essa função. Se você não for uma pessoa que quer tudo automaticamente e quer vir habilitar manualmente toda vez que você for fazer, eu aconselho você desabilitar essa parte de cima também. E aqui na parte de avançado nós temos algumas outras coisas que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia, mas que eu não tenho nada a relevar aqui, mas as duas opções de cima aqui eu aconselho você desativar para economizar um pouco de bateria aí no seu dia a dia. A quinta dica para o seu One Zoom é a respeito da porcentagem de bateria ali em cima. É uma opção simples, mas que algumas pessoas não sabem onde habilita. É claro que nós não temos ali para ver, então você vai ter que entrar nas configurações e vai vir aqui na parte de bateria, e aqui você vai habilitar porcentagem de bateria, ó. Como está mostrando aí para vocês, você habilita ela e aqui na parte de cima já começa a aparecer a porcentagem para você do lado, sem você ter que ficar, ó, quando ela está desabilitada, abaixando aqui para você ver a porcentagem ali. É bem chatinho isso, então eu aconselho você deixar ativado, você perde um pedacinho ali da tela para ativar e deixar mostrando, mas isso é bem bacana para você utilizar no seu dia a dia e economizar tempo no seu cotidiano. A próxima dica é a respeito de bateria novamente. Como vocês sabem, os smartphones hoje em dia têm um sistema de alerta Amber, que é um sistema que eles usam com a Polícia Federal ou polícia, dependendo do país, que recebe alertas de emergência independente de onde você esteja, se você está sem internet ou coisas do tipo. Aqui no Brasil isso não funciona, pelo menos por enquanto, então eu aconselho você desativar essa opção, porque você gasta a bateria toda, deixa ela ativado e pode ser que você nem saiba que isso existe, então eu aconselho você desativar isso daí. Quando isso daí começar a ser ativado e você vê notícias que está sendo utilizado, eu aconselho você a ativar, que isso é muito bacana. Muitas pessoas lá nos Estados Unidos usam isso daí, principalmente quando pessoas são raptadas, sequestradas e acontecem catástrofes, furacões e etc. Eles recebem, você já deve ter visto em filmes, isso acontece porque eles usam um alerta Amber. E para você fazer essa opção aí, você vai entrar nas configurações e vai entrar em apps e notificações. Aqui em apps e notificações, vou dar até um zoom aqui para você ver. Você vai abrir a opção de avançado e você vai descer um pouquinho e vai clicar em alertas de emergência sem fio. Você vai ver aqui que nós temos várias opções. Temos permitir alertas, que vai ativar tudo ou desativar tudo. Se a gente desativar, ele apaga tudo.
e temos como escolher manualmente qual que você quer ativar ou desativar. Aqui nós temos o alerta Amber, ó, boletins de emergências de rapto de crianças, é o Amber, ameaças extremas, materiais ou a vida, que é caso de furacões e outras catástrofes, ameaças graves e etc. Então eu aconselho você não utilizar isso daqui no Brasil, infelizmente, tá? Eu gostaria muito que isso daqui funcionasse aqui no Brasil, mas infelizmente eles não funcionam, então eu aconselho você desativar isso daqui, porque isso daqui pode gastar bateria em segundo plano do seu aparelho, beleza? A próxima dica para o seu OneZoom é a respeito das notícias do Google. Se você não sabe, quando você puxa aqui para a esquerda, aqui ó, para a esquerda, você vai ter várias notícias aqui. Caso você não utilize isso daqui, ele gasta memória RAM e gasta internet para ficar sempre atualizado, tá? Ele atualiza periodicamente, então se você não utiliza isso daqui, eu aconselho você desativar, porque isso daqui consome sua internet, principalmente o seu 3G ou 4G, se não tiver bloqueado em segundo plano. E para você fazer isso, você não precisa entrar nas configurações. Você vai clicar e segurar na tela onde não tenha nada, vai clicar em configurações da tela aqui, ó. Clicando nela, você vai abrir as configurações da tela inicial do seu smartphone. Nós temos várias coisas para você fazer aqui, tá? Você pode pôr pontos de notificação para mostrar onde tem qual aplicativo. Podemos adicionar ícone na tela inicial quando você instalar novos aplicativos. Eu vou abaixar um pouquinho o brilho aqui para ficar um pouco melhor visível a tela para vocês. E o que você pode fazer aqui, ó, você vai clicar aqui em deslize para acessar, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Deslize para acessar. Aqui você vai ver que tem o feed do Google ou nenhum. Você vai colocar em nenhum. Fazendo isso daqui, ó, você já não tem mais ele aqui na esquerda. Então você vai estar economizando bateria e internet para ele não ficar atualizando periodicamente e gastando seu 3G ou 4G. A próxima dica do seu OneZoom é a respeito dessa barra aqui de cima, ó. Como vocês podem ver, nós temos muitas funções aqui e não é sempre que elas são utilizadas por todos os usuários. Muitas delas às vezes nem são para todos os usuários e às vezes você nem quer estar utilizando todas. E para você editar ela e alterar o que você precisa, o que você usa ou não usa, você vai fazer o seguinte, ó, você vai puxar ela aqui para baixo 2 vezes e vai clicar nessa canetinha que tem aqui embaixo, ó, tá vendo? Do lado das configurações. Clicando nela, você vai ter como adicionar coisas novas e remover as coisas que tem ali, tá? Ó, para você fazer, ele diz para manter pressionado e arraste para adicionar os atalhos. Para a gente remover, você vai segurar aqui e vai arrastar aqui para baixo que ele vai sair, ó. Retirei o modo avião, eu não utilizo, por exemplo, e vou adicionar a localização, que normalmente eu costumo desativar. O feedback eu vou remover, que eu não utilizo, e vou jogar lá o roteador Wi-Fi, que normalmente eu compartilho minha internet com meus amigos. Fazendo isso daqui, já vai estar da maneira que você quiser, é só arrastar para baixo o que você quer, arrastar para cima o que você quiser, e somente isso. Caso você veja que você não gostou, você pode vir aqui em cima e redefinir as configurações e ele volta para o padrão que você quiser. Depois de ter feito tudo que você quiser, é só você voltar várias vezes que já vai estar da maneira que você gostar e personalizado. A última dica para o seu Motorola OneZoom é algo que a Motorola já traz no sistema, que é muito bacana e eu acho muito legal passar para vocês. Tá vendo esse aplicativozinho aqui que tem no meio aqui, ó, Moto? Muitas pessoas nem abrem ele, nem procuram saber o que ele faz. Mas ele te ajuda muito no seu dia a dia, caso você utilize o smartphone com essas funções que tem aqui dentro. Para você fazer isso daí, ó, nós temos navegação em um toque, que você troca essa barra de navegação aqui. Nós temos várias opções no Moto Ações e no Moto Tela. Vamos primeiramente dar uma olhadinha no Moto Ações, o que ele pode ser habilitado. Nós temos câmera instantânea, tá? Isso daqui o que ele faz? Você está aqui desativado, você quer abrir sua câmera. Você vai pegar o smartphone e vai fazer isso aqui, ó. Ele já vai abrir sua câmera automaticamente, então você não precisa clicar na tela, desbloquear ou coisas do tipo. Claro que muitas pessoas já sabem dessa função se já utilizaram um smartphone da Motorola, porque ela traz essas funções desde lá do Moto G2, G3, ela já traz essas funções bem bacanas. O restante nós vamos ter lanterna rápida, aqui na parte de baixo. A lanterna rápida é dessa forma aqui, ó. Você dá 2 sacudidas para baixo, ele acende, 2 sacudidas ele desliga. Isso normalmente a Motorola traz em todos os smartphones dela. Eu acho muito bacana essas funções e acho que deveria até trazer para outros smartphones, não sendo somente da Motorola. As empresas deveriam também optar por trazer funções desse tipo. Nós temos navegação por um toque, que ele substitui esse botãozinho aqui. Aí nós temos como voltar o aplicativo assim. E aqui, ó, nós trocamos aqui, ó, fica bem diferente. Então, se você não tiver acostumado, tenta se acostumar um pouquinho antes de deixar ele sempre, porque no começo eu apanhei um pouquinho para aprender. De restante, deixa eu voltar lá no Moto Ações. Nós temos uma outra opção muito bacana aqui, ó.
é a captura de tela com 3 dedos. Essa captura de tela eu só tinha visto por enquanto nos smartphones da Xiaomi. Você vai ativar ela aqui, ó. Você põe 3 dedos e desce, ele já ativa, tira uma print da tela. Então você não precisa vir aqui, ó, clicar 2 botões junto com perigo de derrubar o smartphone, principalmente se você está com aquelas capinhas anti-choque que o botão fica duro. E para você fazer essa função aí, você vai fazer o quê? Ó? Vou entrar aqui nas configurações, vai pegar aqui a parte que você quer tirar a print e vai fazer 3 dedinhos para baixo, ele já vai tirar a print. Nessa parte de print, nós temos até como estendê-la aqui na parte de baixo, que é que se você quiser pegar mais parte de baixo, ó, você clica nela, ele vai descendo, 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 e você clica em parar, está processando, a imagem fica mais esticada. Aqui você já pode compartilhar, pode editar e pode recortar ela e clicar em salvar, ela já vai para sua galeria, tá? Voltando lá no Moto Ações, nós vamos ter aqui umas outras opções bem bacanas. Editor de captura de tela, que é o que já tinha ali, que a gente estava vendo. Vire para não perturbe. Caso você está recebendo uma chamada, coisa do tipo, você vira o smartphone para baixo, ele silencia a chamada automaticamente. Então isso é bem bacana, caso você utilize essa função e torne ela no seu dia a dia fácil de você estar utilizando, ela é muito bacana. Você pode colocar essa opção pegue para silenciar, caso o smartphone está na mesa, ele começa a tocar, você pegou ele diminui o som para não atrapalhar ninguém. E o controle de mídia, você pode estar utilizando eles para trocar de faixa durante as suas músicas quando a tela estiver desligada, ao invés de aumentar e diminuir o volume. A outra opção que nós temos aqui é a respeito de pegue para desbloquear. Pegue o telefone e olhe para a tela para desbloquear. Essa opção aqui, ela utiliza o desbloqueio facial para estar sendo feita, tá? E aqui, por última opção, nós temos deslize para reduzir. Essa deslize para reduzir, ela diminui a tela do smartphone, tá? Então, essa daqui eu não sei nem como utiliza, eu não cheguei nem a utilizar ainda. Vamos ver aqui, Moto Experiences, deslize. Ó como que ele está ensinando a fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Nós pegamos aqui e fazemos isso aqui, ó. Ele está falando para fazer dessa forma. Vamos entrar aqui, por exemplo, nas configurações, pega do meio e desliza para baixo. Não é tão intuitivo. Não estou conseguindo fazer aqui. Funcionou. Tentei várias vezes, mas funcionou aqui. Ele diminuiu a tela, tá? É só você tentar meio agressivamente que ele funciona. Funcionou, tá? Não é tão fácil assim de estar utilizando. De restante, nós não temos mais nenhuma opção aqui no Moto Ações. Nós vamos ter outras opções aqui no Moto Tela, tá? O Moto Tela, ele tem a tela aberta e a tela interativa. Essa tela interativa, ela fica mostrando as notificações enquanto o smartphone está desligado, que é essa parte aqui, ó. Você chacoalha ele, opa, ele vai abrir a câmera, que eu chacoalhei ele da maneira errada, que não era para ter feito. Então imagina que o smartphone, ele está desligado aqui, ó, e você dá uma mexidinha nele, ele já te mostra as notificações e coisas do tipo. De restante, nós temos o tela alerta, que ela fica ligada quando você está olhando para o smartphone. Ele utiliza a câmera frontal para isso, então enquanto você estiver olhando para ele, ele não vai desligar. É claro que todas as opções que tem aqui, elas gastam mais bateria, mas se você utilizar ela no dia a dia, com certeza você não vai conseguir ficar sem depois, beleza? E essas foram as dicas para o seu Motorola One Zoom. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo, segue nas redes sociais que estão passando aí na tela. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!